PlayStation 1000 grau. Não sabe brincar, não desce pro play. Quando eu falo pra vocês, tomem muito cuidado com as fraudes que aparecem aí neste YouTube Gamer. É sempre um aviso muito válido. Sabe por quê? Bom, você vai descobrir nesse vídeo. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los novamente. Estamos aí em mais um vídeo eletrizante aqui pro canal, então já peço a você a gentileza de deixar o like, porque eu tô vendo que você tá indo aí pros comentários. Seu animal, presta atenção no vídeo, hein? E deixa o like aí pra dar aquele apoio, beleza? É o que eu falo pra vocês, eu repito sempre, né? Não é todo mundo que tá preparado, que tem maturidade, mentalidade pra entrar na brincadeira. É como diz aqui na introdução do vídeo do canal, não sabe brincar, não desce pro play, né? É simples assim, a regra é fácil, meu amigo. O que aconteceu dessa vez foi justamente uma prova daquilo que eu sempre falo pra vocês, né? E o simples fato disso se repetir com tanta constância mostra que alguma razão eu tenho no que eu falo pra vocês. Nós temos aí mais um caso de um Einstein, um gênio do mundo gamer, que zera um jogo que diz que não gosta de uma plataforma que não gosta. A lei da zoeira diz que você tem que pelo menos zerar o jogo para você poder opinar a respeito dele, o que eu concordo. Porque se isso vale para os jornalistas, que tem de pelo menos zerar o game para poder fazer o review, você também tem que ter zerado para você poder opinar sobre o jogo como um todo. É óbvio que muita gente faz isso mesmo assim com o intuito, na verdade, de malhar o game. Só que aí entra um dilema, né? Como que a gente vai saber se a pessoa zerou e realmente não gostou, ou se a pessoa zerou, às vezes ela até gostou, mas ela tem que fazer uma média com os inscritos, uma média com o público que de repente é de uma outra plataforma, que não gosta da plataforma que tava aquele jogo que o cara zerou, e aí ele vai ter que falar que o jogo é ruim. Na minha opinião, existe uma forma muito simples de você saber se o cara tá sendo autêntico no que ele tá dizendo, ou se o cara tá simplesmente mentindo. Então, por exemplo, o que você acharia se você que é do Xbox, tá assistindo aqui o vídeo, obviamente por esse canal ser PlayStation 1000 grau, vamos supor que eu jogo um dos jogos aí do Xbox, tipo um Forza, e aí eu vou, digamos assim, até o final, né, por assim dizer, até, sei lá, a competição mais alta, porque Forza não é bem de zerar, mas enfim. E aí, depois de fazer tudo isso, eu faço um review do game e digo que eu achei uma porcaria, que eu achei um lixo. Você pode até duvidar das minhas argumentações do porquê eu achei um lixo, mas poderíamos dizer que ainda seria plausível essa minha conclusão, né? De certa forma, ela ainda seria plausível, porque eu só zerei o game e depois não fiquei mais lá. Afinal de contas, eu não gostei. Agora, e se você fosse olhar a minha ID Gamertag e visse que eu não só zerei o game, como eu miletei o jogo também, e que eu fiquei muito mais horas do que o necessário apenas para você poder zerar ali no game? Será que isso seria condizente com uma opinião de alguém que diz que o jogo é um lixo? Eu vou confiar no seu bom senso para responder essa pergunta. Cada um de vocês é livre. Deixa aí nos comentários. E agora, confiando novamente nesse seu bom senso, eu quero que vocês olhem esse caso aqui. Então tá aí o nosso exemplo de hoje. Galera, se liga nesse print aqui. Isso aqui é um produtor, né, de conteúdo de Xbox, que um dia já foi considerado aí um dos maiores, né, ou o maior no Flame, né, do Xbox, que fez um post falando a respeito de um dos jogos da Sony, do PlayStation, opinando aí sobre a qualidade do game, o que foi que ele achou do jogo em si, e que recentemente decidiu ir até além disso, né? Lendo aqui o post, ele diz assim: The Last of Us Part 2 platinado. Muito fácil platinar os jogos do PlayStation, principais first parties. Nem troféu de dificuldade tem. Qualquer sem dedo platina. Só dar uma zerada e pegar uns coletáveis. GG. Jogo ruim demais. Entretanto, é exatamente aí onde entra aquilo que eu falo pra vocês sobre as fraudes. Pessoas fraudes são pessoas como essa daqui, que se entregam inclusive no próprio tweet. Se o jogo é ruim demais, pra quê você platina o game? Então o cara, ele meio que tenta disfarçar essa contradição, lançando o argumento de dizer que é muito fácil você platinar um jogo,
porque nem troféu de dificuldade teria. E aí ele acrescenta dizendo que qualquer sem dedo platinaria, porque seria então só pegar os coletáveis. Mas é justamente aí onde entra a grande fraude da questão. O The Last of Us 2 é um jogo que realmente ele é mais fácil de ser platinado do que o primeiro, porque ele não tem ali o multiplayer com aqueles troféus chatos ali de serem pegos, e também não tem de fato o troféu de dificuldade do game. Entretanto, não quer dizer que seja uma platina rápida de ser alcançada, mas calma, vamos por partes aqui. Se liga só na fraude que eu tô falando pra vocês. Lá no primeiro game de PlayStation 3, que nós estamos vendo na lista aqui do PSN Profiles, da ID aí do cidadão, a gente vai ver que ele só zerou o jogo no Easy, lá em 2013. E somente em 2017 é que o cara correu atrás dos troféus mais difíceis, né, de zerar no hard. E vocês já sabem dessa história. Se você não sabe, eu explico pra você. O que acontece é que lá em meados de 2016, o dito cidadão tomou um exposed, porque ele tinha falado do Zangado, né, ter zerado Uncharted no Very Easy, quando ele também só tinha zerado o The Last no Easy e também tinha feito críticas pesadíssimas ao game, né, um review, né, dele próprio, falando a respeito do game durante todo aquele tempo. Então, depois que ele tomou o exposed em 2016, ele correu para zerar a versão remasterizada, que era do PlayStation 4, em uma noite. Vocês podem ver que os troféus aqui são das 7 horas da manhã, ou seja, o cara passou a noite inteira para zerar o game e controlar o dano ali do exposed que ele tomou por só ter zerado na versão do PlayStation 3 no Easy desde 2013. Então, ele levou aí pelo menos 3 anos até conseguir zerar o jogo no modo mais difícil. Então o ponto principal dessa primeira parte da análise não é refutar, né, a parte sobre ser fácil ou não, mas sim mostrar que a credibilidade aqui do cara em falar que o jogo é ruim ou não é totalmente desmoralizada, porque o cara fez exatamente a mesma coisa que ele criticou em youtubers maiores por aí no passado, e só depois, para controlar o dano, né, do que o cara tinha feito, é que ele correu atrás para depois poder dizer que não, veja bem, eu também zerei o jogo, pelo menos no normal ou no mais difícil, eu tenho propriedade para falar. Não, não tem propriedade nenhuma. A partir desse momento fica escancarado que a má intenção já existe, se é que já não ficava antes, né? Mas agora realmente não tem como questionar. É uma mancha que fica pelo resto da vida e não tem mais como voltar atrás. E aí nós vamos para a segunda parte do argumento, que tem a ver com o jogo ser fácil ou não ser fácil. Confiram aqui comigo. Aí o cidadão fez um segundo post, ainda acrescentando sobre o que ele tinha falado no primeiro, dizendo assim: tem sua Steam em choque porque platinei o The Last 2. Relaxem, eu platino e faço 1000G e muito jogo ruim só por ser fácil. No Xbox também faço isso muitas vezes. E aí ele mostra um print, né, desses jogos ali que ele faz no Xbox. Bom, galera, vocês devem se lembrar que no passado foi revisado, né, foi olhado o histórico desse cidadão aí, tanto na ID quanto na Gamertag, e descoberto que realmente o cara curtia muito, né, jogar esses joguinhos fáceis, as platinas aí de 10 minutos. Então aqui nesse ponto ele está colocando o The Last 2 exatamente no mesmo patamar desses jogos que ele faz, né, nesse mesmo tempo. E é justamente aí onde a segunda contradição acaba caindo. Vejam só, se a gente analisar aqui na ID do cidadão, nós vamos ver que os jogos mais fáceis geralmente vão ter essas durações que vocês estão vendo aqui, ó, menos de 1 hora, 1h30, 10 minutos, utilizadas apenas para inflar ali a ID e aquela coisa que vocês já sabem que a gente já viu no passado. Mas até aí, tudo bem, cada um joga como quiser. Agora, o ponto principal é esse aqui que vocês vão ver agora. Se liga só, se nós colocarmos aqui o nome do game, nós vamos ver que ele levou 75 horas, arredondando aí, né, 76 ou até quase 80 horas para fazer a platina do The Last 2. Mas calma, que agora é hora da sobremesa. Você sabia que é muito perigoso criar narrativas? Porque quando você estabelece determinadas regras, essas coisas podem se voltar contra você. Como por exemplo, eu decidi só por curiosidade fazer uma comparação do tempo de gameplay que a pessoa aqui em específico alega ser um lixo versus o tempo de gameplay de vários dos jogos de franquias principais aí do Xbox e outros games também, que inclusive já foram até defendidos pela mesma pessoa no passado, e outros que eu não posso dizer se foram ou não, mas que trazem uma certa curiosidade. Sim, vejamos aqui nessa que é uma das principais franquias do Xbox, o tal do Gears, né? Nós estamos aqui agora na Gamertag, não da ID, né, do cidadão, que significa que esses são jogos de Xbox. E nós vemos aqui que em vários desses Gears aqui, né, muito tempo de jogo, muita coisa aí dedicada, claro,
Porém, olha só, nós chegamos aqui no primeiro, né? O Gears Tactics, apenas 42 horas, comparadas aí com as quase 80 do The Last 2, que ainda por cima foi platinado. Então o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que achou o jogo muito ruim? Gears 2 está computado aqui com 67 horas, né? Não sei se está certo ou não esse horário, mas é o que está apontando aqui no site. Outros jogos aí que nós também podemos olhar, como talvez a principal franquia do Xbox, nós vemos aqui a maioria aqui com bastante tempo, parabéns. Entretanto, nós vemos alguns títulos que já não estão tão bem assim, como por exemplo Wars 2, apenas com 20 horas jogadas, mas o que aconteceu aqui, será que é um lixo também? Afinal de contas, pode não ser fácil, mas pô, ter jogado tão mais assim o The Last do que esse... E agora? Isso que as horas na PSN são contabilizadas erradas, né? O horário que o PlayStation conta é ainda menos do que o horário de gameplay real dentro dos próprios jogos, na maioria das vezes. Mas ainda não para por aí, temos mais jogos de uma das principais franquias do Xbox. O Forza Horizon 5 foi o último lançamento e aqui está computando 96 horas, um tempo muito próximo, né? Do que foi gasto no The Last 2, onde a pessoa aí levou todo aquele tempo para conseguir chegar até a platina. Então será que poderíamos concluir que pelo fato do cidadão ter miletado o jogo nesse tempo muito similar ao The Last 2 também comprova que o jogo é um lixo, né? Porque afinal de contas é tão facinho. O cara miletou em praticamente o mesmo tempo que ele levou para platinar o caso do The Last. Então é uma narrativa que começa a ficar meio perigosa de ser usada. Descendo a lista aqui, você tem o Forza Motorsport 5, apenas 44 horas gastas aí no game, mas poxa vida, né? Até esse aqui que foi um dos lançamentos do Xbox aí que causaram uma certa polêmica, né? Muitos aí defenderam, falando que não, estava ótimo, é um jogaço. Tá aí, apenas 10, 11 horas jogadas apenas, né? E nem miletou o game. Pô, então com certeza, pela mesma métrica, nós podemos deduzir que também é uma grande porcaria, né? É um grande lixo aí. Por mais curiosidade ainda, eu decidi ver outros títulos aqui, né? Como, por exemplo, os famosos Crackdown. E se a contagem do 360 não for muito precisa, a gente pode levar só em consideração o 3, em que nós temos aqui um total de horas gastas de 43 e o jogo foi miletado. Então nós também devemos concluir que é um lixo, né? Afinal de contas, o cara jogou bem menos que o The Last 2 e miletou em muito menos tempo. Então deve ser facinho, deve ser um lixo igual aos outros. E o mais impressionante é aquele multiplayer inovador com todo o poder na nuvem e infinito que foi falado pela Microsoft, né? Será que o cidadão defendeu isso daí no passado? Bom, vou deixar isso aí na curiosidade para vocês. Quem sabe num vídeo futuro nós possamos falar disso. Mas tá aqui, apenas 7 horas jogadas, né? Pegou todas as conquistas, então parece que não foi tão legal assim. Mas tá bom, tá bom. Eu tenho certeza que se for um 90 a mais, isso aqui vai estar mais caprichado, né? Vamos ver então um dos 90 a mais que a Microsoft teve no ano passado, que foi o tão falado Psychonauts 2. E voa lá, o que nós temos aqui? 33 horas jogadas, com pouco mais da metade, né, de todo o Gamerscore que o jogo oferece. Mas caramba, galera, o que aconteceu aqui? É um 90 a mais e mesmo assim tem um terço quase do tempo gasto lá com o The Last 2, que é um lixo, tava cheio de coletável e a platina era fácil. Como é que você gasta tanto tempo, todo esse tempo, em um jogo que, primeiro, você não gosta e, segundo, que supostamente é fácil. Tão fácil quanto os joguinhos ali, né, que o cara faz em 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Então aí nós temos a grande comprovação da fraude que muitos desses produtores, né, de conteúdo são na internet. Se isso aqui não é uma evidência mais do que suficiente para você que é fanboyzão de Xbox, meu amigo, eu não sei mais, né, o que abre aí os seus olhos. Porque esse tipo de coisa deixa em evidência, né, qual é a credibilidade que cada um tem. E o principal ponto desse aviso é porque é pro seu próprio bem, porque depois você vai sair na internet querendo replicar a mesma coisa que o outro fala e você acaba caindo exatamente na mesma armadilha que o cara que você curte caiu. Então, fica aí mais essa reflexão. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço aí para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!